Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você estava querendo vir, para a segunda aula de razão, você está no lugar certo, tá bem? Essa é a nossa segunda aula de razão. E a nossa segunda aula de razão, ela começa com uma observação. Então é muito importante que você saia da primeira e já venha para a segunda, tá? Não dê espaço de tempo não, porque isso pode até criar algum problema na tua aprendizagem, né? Pode te dificultar um pouquinho mais. Porque você fazendo assim, você vai ver que não ficou dúvida na primeira, ficou? Se ficou dúvida, taca bem aí o dedo nesse símbolo do WhatsApp aí e manda uma mensagem para nós. Olha aí, ó. Nós temos aqui a razão entre dois números pode ser representada entre dois números racionais, né? Eu acho que faltou aqui os números racionais. Coloca aí. Escreva aí, tá? Olha aí, escreva aí, porque ficou faltando na hora que você... Professor de matemática, na hora que bate o olho na leitura, já vê que estava faltando alguma coisa. Então, a razão entre dois números racionais pode ser apresentada de várias formas. Tá bem? Então, você já sabe o que é uma razão. E agora nós vamos representar ela de várias formas, tá bom? Tá aqui. A razão entre 2 e 5. 2 vem primeiro. Então tá aqui, ó. 2 sobre 5, tá bom? Tá aí. Essa é a razão. Qual é a outra forma de você representar isso aqui, que é igual? É 2, ó. Olha aqui, ó. Essa aqui é a razão também, uma razão. E qual seria a outra forma? É 2 dividido por 5, né? Porque razão é uma divisão. Isso aqui é igual a 0,4. Tá bem? Então, tá aqui três formas diferentes de nós representarmos, né, uma razão. Tranquilo, tranquilo, né? Só você dividir. 2 dividido por 5 vai dar 0,4, tá bom? Tá bem? Tranquilo? A gente pode representar uma razão também na forma decimal, que daqui você pode vir para essas duas situações. A razão entre 5 e 2, também representada de várias formas. Então vamos fazer do mesmo jeito. Olha, aqui é 5, né? E 2. Aqui é 2 e 5, perdão. 2 e 5. Aqui é 5 e 2. 5 e 2, né? 5 e 2. Então, se é 5 e 2, é 5 sobre 2, que isso aqui eu também posso representar 5 dividido por 2, que isso aqui também pode ser representado, olha aí, ó, pode ser representado 5 dividido por 2, vai dar 2,5. 2,5 também eu posso representar uma razão, tá? Nesse formato. Tranquilo aí? Então é isso, a razão de 2 e 5, tá aqui, ó, 2 dividido por 5. 2 dividido por 5 vai dar 0,4. Aqui, a razão de 5 por 2, nós temos que é 5 dividido por 2 também aqui. E depois, o resultado dessa divisão também representa a razão, né? Que o resultado, no caso aqui, é 2,5. Tranquilo, tranquilo. Vou botar aqui só mais um exemplo. Por exemplo, eu botasse aqui a razão de 10 e 12, tá bom? 10 e 12, e 12. Ficaria assim, 10 está para 12 e... Aliás, eu não vou botar nem 10 e 12, porque aí esse resultado aqui eu não ia saber lhe dizer quanto é que ia dar, né? Ia dar um valor quebrado. Então vou inverter, 12 e 10, tá bem? Então ficaria como? Ficaria 12 sobre 10. Qual é o outro formato? Era 12 dividido por 10. E o outro formato, a outra forma era como? A outra forma é 1,2, né? 12 dividido por 10, 1,2. Tá? Isso aqui foi o motivo de eu ter investido, porque ficava mais fácil, né? Para mim aqui, que foi queimar roupa. Tranquilo? A razão entre dois números racionais pode ser expressa com um sinal negativo, desde que seus termos tenham sinais contrários.
desde que seus termos tenham sinais contrários. Você está vendo que aqui esse é positivo e esse é positivo. Olha aqui também, o 2 é positivo e o 5 é positivo. Sinais contrários é que um fosse positivo e o outro fosse negativo, tá bom? Então, se isso acontecer, essa razão ela vai dar negativa. Então, ó, a razão entre, aí vamos para a letra A, 9 e menos 15. Olha só, 9, você está vendo que o 9 é positivo e o 15 é negativo. Então fica assim, ó, 9, ó, vai ficar negativo, tá bem? O aluno às vezes tem dúvida, professor, eu boto o sinal aqui ou boto o sinal aqui? Olha só, quando eu tenho esse 15 aqui negativo, tá bom? E o aluno fica com dúvida, é só você pensar, eu faço menos por mais, dá menos. Então minha expressão toda fica negativa. E não só o 15, que às vezes passa a ideia para o aluno, né? O aluno olha, é só o 15 que está negativo. Não, você faz o jogo de sinal e coloca bem no meio, e esse sinalzinho aí no meio, ele passa a impressão de que toda a expressão é negativa. E isso é correto, tá? Ela realmente toda é negativa. Então aqui nós temos, isso aqui a gente pode dividir por 3, ó. 9 dividido por 3 dá 3. 5 dividido por 3 dá 5. Lembre que eu dividi por 3 em cima, eu tenho que dividir por 3 também embaixo, pelo mesmo número. Tá bem? E quanto é que dá isso aqui? Isso aqui é igual a 0,6 negativo, que era exatamente o que eu queria mostrar, né? Eu vou apagar aqui, olha só, para ficar, olha, negativo. Tranquilo, né? Pronto. Aqui eu tenho menos 6 sobre 11, que é o mesmo que menos aqui, 6 sobre 11. O aluno tem muita dúvida, o aluno às vezes ele chama na carteira, o aluno de sexto, sétimo ano, às vezes ele chama a gente lá na carteira para saber a dúvida, né, sobre quando você coloca um número positivo e um negativo em forma de fração, tá? Porque isso aí está em forma de fração. Claro que nós estamos dando razão, e a razão, né, ela é representada em forma de fração, na maioria das vezes, né? Aqui não é, aqui é decimal, mas na maioria das vezes é em forma de fração. Então tá aí, olha só, 6, meu Deus do céu, o que aconteceu? Olha só, aqui é menos 6 sobre 33. É porque eu fiz uma continha aqui adiantado. Aí aqui vai ficar menos, olha só, menos aqui 6,33, tá bom? Aí o que foi que aconteceu aí? Quando eu tirei o sinal lá de cima e botei aqui embaixo, né? É porque eu fiz o jogo de sinal, ó. Menos por mais, né? O 33 é positivo. Aí deu menos, eu botei ali. Agora eu posso dividir aqui por 3 e aqui por 3. Aí sim, nós vamos ter aqui, menos 2 sobre 11, tá bem? Menos 2 sobre 11. Eu nem sei quando é que vai dar menos 2 sobre 11, vai dar um valor muito quebrado. Nós vamos deixar assim, tá bem? Vamos deixar nesse formato aí, apenas nessas duas situações. Então, é isso, tá? Então, é isso. Beleza? Tranquilo? Aí, sim. Como eu representaria essa razão de outro formato? Eu botaria assim, ó, 9, e aqui parênteses, menos 15. Por que eu colocaria o parênteses? Porque eu não poderia ter duas operações, dois sinais de operações diferentes aqui junto. Aqui eu teria divisão e aqui subtração. Tudo junto? Não, isso não pode, né? Então você colocaria parênteses. Aqui não, você poderia deixar menos 6, perdão, olha só, e aqui 33. Poderia sim ficar dessa forma, tá bom? Tranquilo. Tá bem? Então, isso aqui não muda nada que nós vimos até agora. É só mostrando quando tem um sinal, tá? Um dos nossos termos, ele é negativo. Represente a razão entre os pares de números de três formas diferentes. Tá. Eu acho que nós já fizemos aqui, né? Três formas diferentes. Represente a razão. Mais uma vez, tá? De três formas diferentes. Está aqui. 9 por 12. Aí aqui nós vamos ter 9 por 12.
Aí nós temos aqui 9, olha aí, por 12, tá bem? Aqui a gente simplificando tudo por 3, isso aqui vai ficar 3 sobre 4, né? Dividindo tudo por 3, ó. 9 dividido por 3 dá 3, 12 dividido por 3 dá 4. Isso aqui vai dar 0,75. Então, eu posso representar isso aqui também por 0,75, tá bom? Então, um formato diferente, aliás, 3 formas diferentes de apresentar uma razão, tá bom? Ou seja, tenho 2 números, 9 e 12, eu posso representar essa razão assim, ou essa razão assim. O resultado da divisão entre eles dois, que dá 0,75. A mesma coisa aqui. Eu quero a razão entre 5 e 4, tá aqui, fica 5 sobre 4, né? 5 sobre 4. Ou eu vou ter aqui 5 dividido por 4. Tá bem? É muito comum a gente ver esse tipo de razão em escala, tá? Em escala a gente vê a razão quase sempre desse jeito, nesse formato. Aí, professor, não sei nem o que é escala, a gente chega já lá, tá? É na ordem aqui, na ordem crescente de dificuldade, a gente chega já em escala, que é dentro desse conteúdo de razão. Pode olhar bem aí que já tem, né? As aulas estão logo aí depois. Aí nós temos aqui, ó, 5 dividido por 4, isso aqui vai dar 1,25, tá bom? Então, olha só aqui a representação, tá? Dessa razão de 3 formas diferentes, é como o problema estava pedindo, tá bom? Agora, importante agora, ó, importante, ó. Termos de uma razão. Observe a razão, tá aqui a razão, ó, A dividido por B ou A sobre B. Como a gente faz essa leitura, ó? A está para B. Opa, pare aí, copie, porque é muito importante a leitura de uma razão. Você vê que nós falamos até agora o que é razão, como representar uma razão. Agora nós vamos ver que os termos dessa razão, elas têm um nome, tá? Então, tranquilo? Nós vimos até agora, né, o que é razão, como representar uma razão. Quantas formas pode se representar uma razão. E agora nós vamos vendo aqui que uma razão, os termos de uma razão, eles têm nome. Então tá aqui, ó, nós temos a razão, aliás, você tem uma forma própria de fazer a leitura de uma razão, tá bem? E os termos dessa razão têm um nome. Então, como é que a gente lê uma razão assim, ó? A está para B, não é isso? Tá aqui, ó. A sobre B, fica A está para B. Ou simplesmente A para B. Simplesmente A para B. Pronto. Eu vou ver aqui, ó. Cadê um exemplo? Aqui nós temos, ó, 2 sobre 5. Ou seja, quando se trata de razão, a leitura daqui para frente, você só vai ver eu falando desse formato, tá bom? 2 para 5, tá bom? Ou 2 está para 5. Então, daqui para frente, você já vai vendo, estudando razão e já vai dando ênfase, tá? A esses termos, de como falar esses termos. Isso te melhora muito. Tu vai ver eu falando sempre aqui que esses detalhes de matemática vai melhorar muito o teu dia a dia com ela, né? Então tá aqui, ó, observe a razão. Olha aí, ó, A está para B ou simplesmente A para B. Nessa razão, A está para B, o número A é denominado antecedente. E o número B é denominado consequente. Pronto, tá aqui. Nessa razão aqui, vou repetir ela, ó. 2 sobre 5. Esse carinha aqui de cima, ele é chamado de quê? Antecedente. Quando eu estava no teu lugar, eu sempre tinha uma maneira, eu sempre procurava um meio de decorar essas coisinhas da matemática. Não só da matemática, de tudo eu arrumava um meio. E nesse aqui, lembro bem que como ele vinha antes, né, eu batia o olho, eu dizia, não, esse aqui vem antes, esse aqui vem depois. Então esse aqui vinha antes, eu já sabia que ele era quem? O antecedente, tá bem?
Ele é o antecedente. Esse aqui eu dizia que vinha depois, então era uma consequência do que vem primeiro, então seria o consequente. Então tá aqui, ó. Em uma razão nós temos que o elemento que está em cima é o antecedente, o que está embaixo é o consequente, tá bom? Então, antecedente e consequente. Viu? Um momento você vai, perdão, um momento você vai para uma prova e lá o cara da banca, o cara que fez a prova, em vez de ele usar A está para B ou A para B, ele bota antecedente e consequente. E é muito importante que você saiba quem são eles, tá bem? Então, essa aqui foi a nossa segunda aula de razão. E aqui o que você tem que resumidamente saber? O que é uma razão, como representar uma razão, quais são os nomes que se dá aos termos de uma razão e como se lê, né, esses termos, tá bom? Quando se lê esses termos dessa razão, que é A está para B ou simplesmente A para B. 2 está para 5 ou simplesmente 2 para 5, né? E era isso que a gente tinha que tem que saber nessas duas aulas, tá bem? Tenho certeza que você entendeu, eu acredito profundamente nisso e vá para a nossa terceira aula de razão. Um abraço!